Quem já ouviu falar? ABU. ABU é um movimento universitário nacional que faz muito esse trabalho nas faculdades. E eu percebi assim que não existe muito disso aqui no nosso estado, nossa região. Então fiquei muito feliz. A ideia de termos um PGM universitário, nós temos um PGM universitário na nossa igreja, com a proposta de atender universitários, que funciona, 10 ou 10 e meia, Gá? 10 horas da noite na sexta-feira. 10 da noite na sexta-feira. Então, se você tiver universitários que possam participar nesse horário, você pode falar com o Gabriel, que vocês vão entrar num acordo. Coisa bonita que Deus está fazendo através desses irmãos, o Yuli, o Rony, a Sara, jovem arretada de Sergipe, né? Corajosa, e bênção tê-los entre nós. Nós vamos continuar o nosso acróstico, raízes que sustentam, raízes que dão estabilidade, raízes que vêm através do discipulado. Relacionamento já fizemos, agregar já fizemos, intercessão já fizemos, agora vamos começar com o Z, letra Z, de zelar pela pessoa. Discipulado não é só ensinar doutrina, tem a ver com zelar pela pessoa, compartilhando com ela nossas vidas. Então, como que funciona essa ideia do zelo no discipulado? Próximo slide diz o seguinte: zelar é intencionalmente agir em favor do outro. Nós temos isso na prática. O que significa na prática? Primeiro, faça contato com as pessoas, com seus futuros discípulos, com seus futuros RDs. Contacte. Às vezes, você vai fazer um contato para alguma coisa específica. Às vezes, você vai fazer um contato só para perguntar como ele está. Mas faça contato com seus discípulos, com seus RDs. Esse zelo também na prática significa você se colocar à disposição naquilo que você puder ajudar em alguma situação dele, que ele esteja vivendo, ela que esteja vivendo. Não coloque-se à disposição, faça a pessoa sentir que ela não está sozinha. Também esse zelo tem a ver com dar tempo de qualidade para essa pessoa. O que é um tempo de qualidade? É quando você está dando atenção prioritária àquela pessoa. Você está com ela e o tempo é dela e a atenção é para ela. É interessante você poder trabalhar isso com a pessoa que você quer discipular. Demonstre zelo na prática. Faça alguma coisa, leve um presentinho, um bolinho, uma cartinha. Faça com que a pessoa sinta que se ela precisar, ela será ajudada. E veja, não estou falando de grandes coisas não, às vezes são pequenas ajudas que para a pessoa naquele momento vai ser uma grande demonstração de zelo. Zele por meio da oração e deixe a pessoa saber disso. Em algum momento, quando você estiver orando pela pessoa já há algum tempo, você, como nós dissemos hoje de manhã, faça a pessoa saber que você ora por ela, que você tem o nome dela na sua lista de oração. Isso é muito interessante. Quando as pessoas chegam para mim e falam: pastor, todos os dias, às tais horas da madrugada ou da noite, ou seja lá que hora for, eu me ajoelho para orar pela sua vida, pela sua família. Eu sinto nisso uma demonstração de zelo, de amor, de cuidado, e me alegra o coração. Eu sinto essa emoção no coração. Imagina uma pessoa nova decidida ou que nem é crente ainda, você comunicar a ela que está orando por ela. Eu lembro de uma pergunta, eu sempre falo sobre esse exemplo. Aqui é uma pergunta que foi feita ao Spurgeon, pastor batista do século XVIII. Perguntaram para o Spurgeon qual seria a razão do sucesso dele. Ele começou a pastorear com 18 anos e pouco tempo depois, não muitos anos depois disso, ele estava com 8.000 membros na sua igreja, pregando para toda a Europa. Os seus sermões chegavam nos Estados Unidos. Ele se tornou um pastor de fama mundial, sem internet, sem rede social, sem nada disso. O que tinha era cabo. Os sermões deles eram transmitidos via cabo. No dia seguinte estavam por escrito nos Estados Unidos e eram vendidos a $1 centavo.
e as pessoas ainda brigavam para ter esses sermões. E aí, quando perguntaram a resposta possível, que era esperada, não veio para essas pessoas. Talvez as pessoas dissessem: eu sou um líder estratégico, eu sou um líder carismático, os meus sermões são muito bons, as pessoas gostam dos meus sermões. Mas Spurgeon respondeu muito humildemente. Ele disse: eu tenho uma igreja que ora por mim. Essa é a razão do meu sucesso. Eu tenho uma igreja que ora por mim. Então, o pastor Spurgeon sentia isso, e isso fazia diferença na vida dele, e também isso vai fazer diferença na vida das pessoas pelas quais você sinceramente desenvolver. A gente chama isso de oração discipular, pessoal. Quando a oração discipular toma conta da gente, vocês sabem que eu gosto de acrósticos, e me ajuda e ajuda quem está ouvindo também. São essas palavras que a gente cria para colocar nelas uma sequência lógica e ajudar a memória, etc, etc. Então, quando eu oro, nem sempre eu uso, às vezes eu faço uma oração completamente espontânea, e uma conversa, um bate-papo, mas a maioria das vezes eu uso esse acróstico que é o acima, né? E aí eu oro de acordo com as letras do acima: adoração, confissão, intercessão, meus pedidos e agradecimento, para eu não esquecer. E quando chega na hora da intercessão, eu tive que desenvolver todos esses processos. Eu tinha dificuldade de adorar a Deus. Eu achava que adorar a Deus era agradecer, era dizer obrigado, Senhor, e tal. E eu pude crescer nisso, no sentido de entender que a adoração tem a ver com reconhecer o caráter de Deus, não é? Elogiar a Deus pelo que Ele é, louvar a Deus pelo que Ele é, agradecer é louvar a Deus pelo que Ele faz. Por isso, eu começo com adoração e termino com agradecimento às suas obras, pelas obras de Deus ao meu redor, na minha vida, na minha família. Mas teve um ponto que eu tive uma especial dificuldade, que foi na oração discipular, que é na intercessão. Na intercessão, quando você deixa de orar por você mesmo e ora por outras pessoas, a gente tem um déficit de amor, a gente tem um déficit de afeto no nosso coração. Muitas pessoas têm isso mais desenvolvido, outros não. E eu orava às vezes pelas pessoas, ou por algumas pessoas, mas eu pedia a Deus que eu pudesse orar de forma que aquilo tocasse no meu coração, não por obrigação, mas Deus me desse um carinho pelas pessoas por quem eu orava. Pessoal, essa lista foi crescendo. Hoje eu tenho cerca de 24 pessoas pelas quais eu oro, numa base regular, 24 pessoas. Eu também tenho uma lista de transmissão delas, e eu falo: hoje eu orei por você. E aí eu aproveito as respostas que elas dão e oro de novo por todas aquelas que respondem. O que eu quero testemunhar é o seguinte: eu comecei orando porque eu tinha que orar. Era uma ordem de Deus que eu intercedesse, que eu orasse pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pela minha família, pelos colegas de ministério, não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, ainda todo esse processo de crescimento, mas é impressionante como Deus aumentou o amor no meu coração por essa lista de pessoas que eu chamo de meus alvos de oração. Não é peso. Tem dias que a parte da intercessão, da oração, toma uma dimensão tão grande que eu não tenho mais como orar pelos meus pedidos, e chega nos meus pedidos, eu digo só: Senhor, quanto aos meus pedidos, Tu sabes, Tu conheces. Hoje não dá mais tempo, eu tenho um outro compromisso agora, mas eu estava num tempo de qualidade com Deus, só eu e Deus. E a intercessão foi tomando espaço nisso aí. Outra área que eu tinha bastante dificuldade era a área de confissão, confessar os pecados, que é a segunda letra. Eu também orei ao Senhor sobre isso, e eu pedi ao Espírito Santo que revelasse meus pecados. Cuidado quando você fizer isso, tá? Porque às vezes eu ficava pensando: qual é o pecado que eu vou confessar hoje? E eu não lembrava, não me via a mente. Não é porque eu seja santo, não é porque a nossa memória, o nosso cérebro, ele é muito espertinho, ele camufla as coisas, ele esconde, ele coloca lá na periferia da memória, e às vezes você perde o contato de memória com aquelas coisas, ou você não tem ainda a sensibilização necessária do Espírito para saber que alguma coisa que você faz corriqueiramente é pecado. Aí quando você começa a praticar a confissão de pecados, você começa a perceber pecados que antes você não percebia.
Você começa a pedir perdão por coisas que antes nem estavam na sua lista. É muito interessante. O Espírito Santo vai te sensibilizando isso. Então eu começo a falar para as pessoas, voltando para a intercessão, que eu orei por elas. Às vezes eu falo individualmente, às vezes eu falo através da lista. E tem sido assim algo muito gostoso, muito prazeroso. A oração é que nem comida. Ou você come ou você morre. A oração, ou você tem vida de oração, ou você é um morto espiritual. Morto. Eis que tens fama de que vives, mas estás morto. Quem não tem vida de oração, pode parecer que está vivo, mas está morto. Ou você ora, ou você morre. Ou você come, ou você morre. E tem dia que você não está com vontade de comer. Você está com alguma doença, alguma dor de cabeça, algum enjoo, comeu alguma coisa que não fez bem, e você não está a fim de comer, de se alimentar, mas você precisa se alimentar. Então nem sempre você vai estar com vontade de orar. Então nesse momento você ora como dever. Você ora e sabe que precisa. Mas a ideia da oração é sempre transicionar do modo dever para o modo prazer. Sempre. Só que não conte com a possibilidade de você ter sempre um momento prazeroso de oração. Porque se você esperar para orar somente quando tiver um momento prazeroso de oração, quando você tiver a fim de orar, isso acontece até para tomar banho, né? Se você não for tomar, tem dia que você não está a fim de tomar banho. Você não está com vontade de tomar banho, ainda mais quando tem fila no banheiro, né? Eu vi vários desistindo, deixa para amanhã. Vocês devem estar, talvez, até sentindo o resultado disso aí. Desistir de tomar. Então, você tem que estar afim, sabe que precisa tomar banho, que é bom, que é agradável, que depois vai fazer bem. Exercício físico é a mesma coisa, oração é a mesma coisa. Nem sempre vai ser por prazer, mas sempre deve estar no nosso objetivo. Eu quero que a oração seja de tal forma prazerosa na minha vida, que eu encontre descanso, prazer e alegria nela mesma, independente da resposta, independente de que Deus faça o que a gente quer. Então, é muito importante que você faça isso para as pessoas. Zele por meio da oração e deixe a pessoa saber disso. Acompanhe o progresso da pessoa. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, quando falarmos em solicitação de contas. Acompanhe o progresso. Veja como a pessoa está. Veja se ela está firme na fé. Veja se ela está caminhando, se ela está indo à igreja. Esses dias liguei para um dos meus alvos de oração, perguntando como é que ele estava, que eu não tinha visto ele na igreja. E ele falou assim: realmente, pastor, eu viajei, estou montando um negócio fora do estado, mas nessa cidade onde eu fui, eu procurei a igreja. Eu lembrei das suas recomendações e procurei a igreja. Ele mandou um filminho, ele na igreja, cultuando. E tinha ido, eu falei assim, ele filmou, porque era segunda, quando eu estava falando com ele, ou terça, ele já tinha aquele filme. Então ele talvez já estivesse na intenção de prestar contas. Chega uma hora que não tem obrigatoriedade, não tem constrangimento. A pessoa quer prestar contas porque ela encontrou confiança, ela encontrou apoio naquele seu discipulador. Então ele colocou aquele filme, eu achei tão bonito. Eu falei, poxa, muito obrigado por ter enviado esse filme. Gostei de saber que você está indo à igreja. Gente, ele não ia à igreja nem aqui em Porto Velho. Agora ele foi em outro estado e procurou a igreja lá. Então isso é verificação de progresso, de como é que ele está andando. Esteja presente em momentos especiais, aniversários, internações, situações especiais, onde você vai lembrar que aquela pessoa vai lembrar que você esteve ali naquela hora, que você participou daquele momento de dor. Eu acho que eu posso falar aqui um pouquinho, porque somente o Aguinaldo está aqui, acho que mais ninguém daquela situação, quando teve aquela morte trágica, não é? Como é o nome do rapaz? A morte do Arthur, não é? Eu fiquei olhando a presença do Aguinaldo na vida do irmão do seu grupo, seu discípulo. Clay. Isso, exatamente, o Clay. Na vida dele, a presença, o apoio, um momento trágico. Eu tenho certeza que isso jamais será esquecido, Mas pode ser um momento alegre também, um momento de aniversário, um momento de aprovação de filho, um momento de cura, de alta do hospital, de um tratamento. Procure se informar sobre esses momentos especiais, fique atento, isso é zelo, tá? Isso é zelo, é cuidar,
se colocar à disposição para ser bênção na vida das pessoas. Próximo slide, nós vamos para a letra E, de raízes, que é ensinar o Evangelho. É aqui que a gente ficava, foi aqui que os batistas ficaram. Muitas vezes, como batistas, nós entendemos que discipular era só ensinar, pegar uma revistinha e ensinar a doutrina batista para o pessoal. Isso faz parte, está aqui na letra E. Mas veja que para você chegar aqui, você já fez uma caminhada, às vezes longa, para você começar a estudar a Bíblia, para você começar a estudar uma revista, para você começar a compartilhar a verdade. Agora veja essa frase. Você consegue, no mesmo slide, eu não sei se eu coloquei ali, acho que eu não coloquei. Eu coloquei essa frase e acabei não salvando. A frase é a seguinte: primeiro eu exemplifico, depois eu explico. Certo? Quando nós pensamos em discipulado, a gente pensa muito em ensinar, em explicar as coisas. Mas primeiro eu exemplifico, depois eu explico. Quando eu for explicar, a pessoa já vai ter visto aquilo funcionando na minha vida. Certo? Nós precisamos olhar isso com muita atenção, porque faz uma diferença muito grande no final ensinar o Evangelho dessa forma. Próximo slide diz o seguinte, esse aí: ensinar o Evangelho é transmitir intencionalmente os ensinos bíblicos. Como que é transmitir intencionalmente? Talvez pudesse perguntar aqui, mas isso pode ser falado lá no grupo, para a gente ganhar tempo. É o seguinte: qual é o estágio que o seu RD está? Qual é o estágio que o seu discípulo está? Ele é não convertido? Ele é resistente ao Evangelho? Ele é aberto ao Evangelho? Porque às vezes ele é resistente ao Evangelho, mas ele é aberto a você. É aberto a você. Então você vai intencionalmente escolher algum material, isso num processo de caminhada. Escolher um material que atenda à necessidade dele. Se ele já é convertido, você não vai ensinar para ele, passar para ele, com ele, um estudo para a conversão. Mas você pode dar uma reforçada na segurança de salvação. Você vai sentir qual é o nível que ele está. E nós vamos mostrar agora 4 níveis possíveis ali para você ver. E nós temos esse material, creio que a maioria, se não todos, nós temos ele em formato digital. Você pode pegar, eu posso enviar para você e você pode imprimir ou então simplesmente compartilhar com o seu RD. Só que você não vai fazer isso a priori, você deixa isso quieto, deixa isso guardadinho. É para você saber. Tá? Você tem um processo com ele. Lá no 5º passo, hoje de manhã, lembra? Lá no 5º passo, quando você fala, quer estudar a Bíblia comigo? Você já sabe qual é o estágio dele. Você já sabe que ele precisa de doutrina. Você já sabe se ele tem certeza de salvação ou não. Você já sabe se ele tem resquícios de uma outra matriz religiosa, se ele tem alguma herança religiosa, às vezes espírita, às vezes de testemunho de Jeová, às vezes do próprio catolicismo. Como eu disse, temos muitas semelhanças, mas temos diferenças básicas importantíssimas. Pelo menos 5 delas são muito importantes: justificação pela fé, a Bíblia como única regra de fé e prática, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é único porque não tem outro, ele é suficiente porque não precisa outro. Enfim, aquelas 5 solas da reforma são basicamente as nossas grandes diferenças para o catolicismo, mas são grandes diferenças, não são pequenos detalhes. Então você vai vendo aquilo, você vai vendo onde a pessoa está e vai caminhando e vai oferecendo o estudo, dosando o estudo de acordo com a necessidade. Por isso a ideia de intencionalidade, não é qualquer estudo. Então vamos ver se temos aqui. Bom, por meio do discipulado é possível concentrar o ensino bíblico nas necessidades específicas de cada indivíduo, foi isso que eu falei. Próximo, isso aí. Métodos de ensino de Jesus, deixa eu ver se eu tenho. Não, pode pular o método de ensino. O que usar? Vai para o slide, o que usar. Ele está preto aí. Acho que você pegou um antigo, hein? Primeiro, RD1. O que é o RD1? Quando a pessoa não tem conversão. Quando a pessoa ainda não fez uma decisão, quando ela ainda não entregou sua vida a Jesus. Ali de pretinho que vocês não devem estar vendo, é as 4 lições no Evangelho de João. Aquelas 4 lições, elas são evangelísticas, tem estudos alternativos. Às vezes você consegue um estudo para a pessoa. Você ministra um estudo, pode ser de João ou pode ser um outro, conforme o que o Wilde preparou para distribuir nas casas que ele está visitando com a equipe, Atos 29 aos domingos.
Então esse RD1 é para quem não é crente ainda. O RD2 é para quem já fez a sua decisão. Esse RD2 só tem sentido para quem fez a decisão. Quem fez a decisão precisa estudar esse primeiro. Esse livro aí, ó, o que Jesus deseja que você faça. Porque quando a gente se decide, a vontade de Jesus passa a ser importante para a gente, passa a fazer diferença. Isso aqui são 8 lições. A gente começa com o de João 4, passa para o RD2, que são 8, reforçando a vontade de Jesus. Jesus quer que você frequente a igreja, Jesus quer que você tenha certeza de salvação, Jesus quer que você se batize, Jesus, tem até um lá, Jesus quer que você entregue o dízimo, já fala sobre dízimo aqui no RD2, e fala de uma forma muito interessante, bem bacana essa revistinha. RD3, quando a pessoa já tem uma caminhada na fé, talvez até já tenha se batizado. Aqui ela já teve, talvez até se batizado. Aí você pode ser, um dos estudos que são usados é a maturidade cristã. Maturidade cristã fala sobre vida de oração profunda, como ler a Bíblia, como fazer discipulado com outras pessoas. Ele já vai começar a trabalhar com o seu RD para que ele também seja um discípulo multiplicador. Em quarto lugar, doutrinas e práticas batistas, que são aqueles detalhes da nossa identidade. É importante para o rapaz que é convertido, que é batizado, que está multiplicando discípulo, para a moça que você está discipulando, é importante ele ter uma identidade. Ele pode não querer ser um batista, mas ele vai ter a oportunidade de conhecer como são os batistas, como eles pensam, como eles surgiram, o que eles fazem diferente dos outros, o que eles fazem de igual. Quantos aqui estão já antigos na igreja batista e não sabem, não conhecem a história, não sabem qual foi a primeira igreja batista implantada no Brasil, não sabem o nome dos nossos primeiros missionários, não conhecem isso, não acham isso importante, não sabem que muitas dessas pessoas pagaram com a vida, não sabem que nós temos um camarada aqui que é reconhecido mundialmente como o apóstolo da Amazônia. Quem sabe o nome dele? Eurico Nelson. O que o Eurico Nelson fez aqui, o que ele plantou de igreja no lombo de um burro, ou talvez em outro transporte rudimentar, é um negócio assim para dar vergonha na gente. Com o que a gente tem hoje, é impressionante. Um cara que, se não me falha a memória, era sueco. Sabe? Veio de fora, pegou não sei quantas malárias nesse país, deu a vida mesmo. Então, são coisas que você... Teve um padre, eu fiz pós-graduação na Igreja Católica, e teve um padre que era doutor em metodologia da pesquisa, e ele foi o meu orientador de forma, naquele curso. Ele chegou para mim e falou assim: você não gostaria de fazer um curso de mestrado, um mestrado aqui, e falar sobre a inserção do protestantismo na região norte, no estado de Rondônia? Aí eu falei assim: olha, seria interessante se não fosse R$800, naquela época era R$800. Seria interessante, mas eu não tenho R$800 no meu orçamento para dar no mestrado. Se surgir uma bolsa, aí você me avisa. A gente tinha uma certa intimidade, ele era meu orientador. Ele foi na nossa igreja, depois que eu me formei, ele foi lá visitar para conhecer. E ele sabe mais sobre Eurico Nelson do que muito crente batista. Eles são curiosos a esse respeito. O que o cara fez? A igreja evangélica em Porto Velho é mais antiga que a igreja católica. É muito interessante, ela chegou primeiro que a catedral. Mas quem conta essa história? Não é? Talvez alguns de vocês queiram fazer um mestrado aqui em História do Cristianismo, especificamente História do Cristianismo no Norte, na região Norte e em Rondônia, apesar de que Eurico Nelson vem lá de Manaus, né? Lá de Belém, a primeira de Belém, ele plantou. Depois plantou a primeira de Rondônia, a primeira de Porto Velho, depois plantou a igreja em Ariquemes, tudo isso sem carro, sem nada, gente. Oi? São Luís do Maranhão, vários lugares. É linda a história do Eurico Nelson. Eu estou com um livrinho do Eurico Nelson, a história dele, a biografia dele, eu estou para ler esse livrinho para aprender mais sobre o que ele fez. Então é interessante esse negócio ali no RD4, para tirar a curiosidade das pessoas. Quem são os batistas? Por que eu sou batista e não adventista? Por que eu sou batista e não pentecostal? Qual é a diferença? Por que nós cremos assim? É bem interessante isso aí. Mas é lá no RD4. Antigamente, a primeira coisa que a gente ensinava para o novo crente era o quê? Doutrinas batistas. Agora a gente ensina vida cristã.
o Evangelho de João, depois o que Jesus deseja que você faça, depois maturidade cristã e só em quarto lugar as doutrinas e práticas batistas. Mais um slide, vamos para o S, a última letra do Raízes, solicitação de contas. Esse aqui é uma área em que as pessoas que implantaram o discipulado antes de nós, que beberam na nossa fonte, que leram o William Moore, que fez discipulado 1 a 1, primeiro livro de discipulado 1 a 1 no Brasil, de 1983, eles leram isso, ouviram falar sobre isso, levaram o discipulado para essas igrejas, chamadas igrejas novas, e lá o discipulado ultrapassou a linha da personalidade, da individualidade, da pessoalidade. Eles exageraram, eles abusaram. Eu tive uma pessoa que passou pela nossa igreja, que eu encontrei ela na frente da igreja, na frente do nosso templo, e eu falei: ô fulano, o que você está fazendo aí essa hora e tal? E ele falou assim: que eu estou indo viajar amanhã e eu não posso sair do estado sem a sua bênção. A minha bênção? Eu falei: a gente não tem esse cacoete, né? Como assim a minha bênção? Você quer dizer a minha oração? Nós vamos orar assim? Não, pastor, eu quero a sua bênção para as minhas férias. Aí eu falei: tem algum ensino distorcido aí. Tem algum ensino distorcido aí. Falei: vamos conversar um pouquinho sobre isso. E conversei sobre ele, de que em Cristo ele era uma pessoa abençoada e que a oração não fazia mal nenhum. Eu posso orar por ele. Já apareceu gente querendo que eu ungisse o carro novo lá na igreja. Não foi o Jussier, não. Já apareceu gente pedindo para eu ungir. Aí eu falei: olha, eu não unjo nada e nem oro por objetos. Tive que falar, é muito desagradável, mas eu tive que falar. Falei: eu não unjo nada. Nós não usamos óleo, nós só usamos oração. Mas eu também não oro por objetos. Se a senhora me der um objeto qualquer aí, por exemplo, eu não oro pelas alianças. Quando pessoas vão casar, não sei se vocês já perceberam isso. A gente ora pelo simbolismo da aliança. Pede a Deus que o simbolismo da aliança se concretize na vida das pessoas. A gente não unge objetos, a gente não ora por objetos. Isso é animismo, não é cristianismo. Por isso que é importante o discipulado nesse sentido. Tá? Aí a solicitação de contas, as pessoas ficam com medo porque ela ultrapassou a linha do razoável, da individualidade, da privacidade das pessoas. Mas a proposta de discipulado não é essa. Próximo slide. Solicitar contas é um processo intencional de verificação pelo qual o discipulador identifica quais áreas da vida do RD precisam ser mais trabalhadas. Qual é a área que precisa ser mais trabalhada na vida dessa pessoa? Não é só vida espiritual, vida mesmo, é casamento, finanças, sexo, relacionamento interpessoal. Você vai fazendo perguntas-chave à medida que a intimidade te permita, para você sentir em que áreas aquela pessoa está sofrendo. Às vezes a gente está caminhando com uma pessoa, ela fez todo o processo, aceitou a Cristo, se batizou e está estudando a Bíblia, e você percebe que ela ainda tem um problema com certeza de salvação, porque ela tem toda uma herança religiosa que diz: ninguém pode ter certeza de salvação, só quando morrer. Aí você mostra uma palavra de Jesus que fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você lê na Bíblia que Jesus nos dá e nos permite ter essa certeza hoje. Aí eu falei assim: olha, não ter certeza de salvação não é humildade, é incredulidade. Porque Jesus diz que nele nós podemos ter, amém, irmãos? Amém. Nele nós podemos ter. Eu falei assim: não é humildade, é incredulidade. Ele falou assim: caramba, não tinha pensado nisso. Eu creio que ali mudou um conceito. O que é? Novamente, uma outra definição. Próximo slide. É o acompanhamento do desenvolvimento do discípulo por meio da transparência progressiva entre os dois, né? Em áreas específicas da vida. Essa transparência progressiva é vamos dizer assim, estratégia. Você tem que saber onde você pode chegar, onde você pode pisar. Eu estou aqui lembrando de um discipulado específico e como isso foi notório. Nós começamos nossa caminhada no trabalho dele. Começamos um trabalho dele, um lugar impessoal, um lugar movimentado, um lugar onde a gente não podia ter conversas mais tranquilas, e depois nós fomos mudando para que pudéssemos conversar sobre coisas mais íntimas, porque eu percebia que ele estava com esse desejo. Estava com o desejo de falar sobre certas coisas da vida dele. Você vai percebendo, vai sentindo isso. Qual é o fundamento? Próximo slide. O fundamento da solicitação de contas é o aperfeiçoamento do discípulo.
Não é para o cara ficar dependente de você. Não é para o cara ter todas as perguntas e você ter todas as respostas. Muitas vezes você vai responder uma pergunta como Jesus. Como é que Jesus respondia as perguntas muitas vezes? Quem lembra? Com outra pergunta. Com outra pergunta. Jesus fazia outra pergunta para a pessoa. E às vezes é isso. Você desmonta o raciocínio da pessoa, às vezes não respondendo, mas fazendo uma outra pergunta. A importância: solicitar contas é fazer o discípulo refletir sobre o... Pede silêncio lá que não acabou aqui ainda, por favor. Esqueceram, né? Silêncio. Faz a panela chiar ali. Solicitar contas é fazer o discípulo refletir sobre seus erros e corrigi-los à luz do reino de Deus. Solicitar contas é a oportunidade de ajustar conceitos equivocados dos discípulos. Você vai percebendo conceitos, às vezes a pessoa fala uma barbaridade teológica e ali não é o momento de você refutar o cara. A pessoa, o homem, a mulher, a moça, o irmão, a irmã, não é o momento de você refutar, deixa quieto. Você sabe que ele está progredindo e que aquele pensamento faz parte dele, mas ainda talvez num outro momento, num outro contexto, seja melhor você falar. O Espírito Santo vai te orientar nisso. Próximo texto, próximo slide. A prestação de contas expõe os pensamentos do discípulo de modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo conceitos equivocados e alinhando-os à luz dos valores do reino de Deus. Olha, eu quero compartilhar rapidinho isso aqui com você. Ó. O próximo slide. O próximo slide vocês não vão nem enxergar, né? Não está dando para enxergar? Não, mas o que esse slide tem? Isso tudo, só você pedir que eu mando para você. Esse slide tem uma série de sugestões de perguntas para cada semana, para cada encontro. Você pode fazer uma delas ou mais de uma delas. Perceba a progressão. Na primeira semana, como está o seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional? Como está a leitura da palavra oração? O cara, por favor, vai dizer, não comecei, não sei nem por onde começar, o que é que eu leio? Então, o rapaz que eu estava fazendo esse trabalho estava lendo Gênesis. Ele começou a ler Gênesis, eu falei, daqui a pouco ele chega em Levítico, meu Deus, eu tenho que evitar isso. Não é agora, não é o momento para ele ler Levítico, não é o momento para ele ler um livro sacerdotal. Aí você explica para ele, olha, Gênesis você pode até ler, que é o livro das origens, termina devagarinho, são só 50 capítulos, se você está gostando. Ele falou, não, estou gostando muito. Fazia várias perguntas sobre Gênesis, era muito legal a conversa. Mas eu falei, quando terminar Gênesis, você vai para o Novo Testamento. E você pode ler um dos evangelhos, preferencialmente um evangelho que a gente até já está estudando agora, que é o Evangelho de João. Você começa com o Evangelho de João, termina Gênesis e vai para João. Depois que você terminar João, a gente vê juntos o que você, dependendo de onde você esteja, o seu estágio, a gente vai. Então, essa orientação dada a ele, no sentido de protegê-lo, no sentido de não dar pesos muito além do que ele podia suportar na própria leitura da Bíblia e etc. Olha uma pergunta da segunda semana. Você deu a atenção para a sua família essa semana? Você deu atenção para a sua família? Como está o seu relacionamento com seus pais? Como você demonstrou amor ao seu cônjuge essa semana? Você fez isso? Você consegue fazer isso? Você tem um problema com isso? Você vai ver, principalmente os discipuladores de homens, que muitos deles vão ter problemas com isso, de demonstrar amor ao cônjuge. Olha uma pergunta da terceira semana, são sugestões. Você pode criar em cima, você tem uma lista, começa, você estuda, você sente qual é o propósito, né, de cada semana. Uma da terceira semana, como você tem lidado com a sua sexualidade? Você se sente à vontade para falar sobre sexualidade com a pessoa? Se você se sente, fale. Se você não se sente, substitua por outra. Por exemplo, você foi cuidadoso nas palavras? Você conseguiu manter a calma essa semana? A pessoa pode ter falado para você que era explosiva, que não levava desaforo para casa e tal. Pode ter dado sinais de que ela tem um problema com fofoca, com maledicência, e você conseguiu segurar a sua língua, você falou demais. Tudo depende da informação que a pessoa te passou. Tá? Olha uma pergunta da quarta semana. Como você está lidando com as finanças? São sugestões. Às vezes o próprio RD subverte isso aqui. E como é que ele subverte isso aqui? Ele mesmo te faz uma pergunta na primeira semana que está lá
ela está prevista para um mês depois de começarem os estudos. Aí, o que você faz quando isso acontece? Aí você segue o marca-passo dele. Se ele te perguntou sobre finanças, ele te deu a abertura para você falar sobre finanças com ele. Mas se não, se ele é um cara mais fechado, essas perguntas são perguntas-chave, porque elas abrem portinhas. Dependendo de como você elabora, as pessoas vão sentir que você quer conversar sobre isso, que você não quer invadir. Todas as semanas terminam com a seguinte proposta: existe algo importante que você queira compartilhar comigo para que eu ore por você hoje? Na segunda semana, existe algo importante que você queira compartilhar para que nós oremos? Na terceira semana, existe algo importante para você compartilhar? Na quarta semana, a mesma coisa. Isso que vai gerar um ciclo de solicitação de contas progressivo, onde vai chegar uma hora que o camarada vai estar abrindo para você particularidades da vida dele à medida que ele se sinta à vontade. Então, fechamos o Raízes, e a minha oração é para que você se aprofunde nessas raízes, estude sobre isso, porque quem já está fazendo discípulo não precisa mexer com nada disso, você já está fazendo, você só precisa corrigir alguma coisa ali, ou eu não estava fazendo isso, legal, boa ideia. Mas quem não tem nem o primeiro discípulo ainda, isto aqui é o beabá do discipulado. Se você não tem o primeiro discípulo, é porque o que você está fazendo não está gerando discípulo, ou o que você não está fazendo. Então o Raízes é bem interessante. Se você deseja ler o livro inteiro, eu tenho esse livro digital, eu posso mandar para você ler o livro todo, aprofundando Raízes. Claro que vai ter muito mais informações lá. É muito interessante, vai do seu interesse em ser um discípulo multiplicador. Então vamos lá para o acróstico de Raízes: o R, o A, o I, o Z, o E, ensinar o Evangelho, e o S, solicitar contas, como sendo marcar o progresso da pessoa. Paulo fala assim, a Timóteo, insiste em ler, persevera em ler, insiste em todas essas coisas, para que a todos seja notório o teu progresso. Para que a todos seja notório o teu progresso.